Olá, a aula que você está prestes a ver agora é uma aula exclusiva da Escola de Desenvolvimento Definitivo, uma escola que eu desenvolvi com a finalidade de ajudar as pessoas a conduzirem, a dirigirem melhor a sua mente, a dirigirem melhor a sua própria vida, tomar boas decisões na vida e se tornarem mais sábias. O objetivo da Escola de Desenvolvimento Definitivo é, de fato, agregar sabedoria e inteligência. E quando nós falamos de inteligência na psicologia, nós estamos falando do desenvolvimento de uma arte de pensar bem, de se sentir bem e de agir bem. O objetivo da Escola de Desenvolvimento Definitivo é exclusivamente esse: preparar você para viver a vida de uma melhor forma e experimentar o melhor. Bom, eu espero que você goste dessa aula. Essa aula foi feita com muito amor e, assim como todas as aulas da Escola de Desenvolvimento Definitivo, e se porventura você quiser conhecer o projeto da Escola de Desenvolvimento Definitivo, em algum lugar desse vídeo vai ter um link onde você pode estar clicando e a partir daí você vai obter mais informações acerca do que é esse projeto que eu desenvolvo com tanto amor. Bom, eu espero que você goste dessa aula e vamos para a aula. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Desenvolvimento Definitivo. E bom, sobre o que a gente vai falar nessa aula. Essa aula é muito importante, né? A gente basicamente vai falar da como é que nós fortalecemos a nossa mente e o que precisamos ter para desenvolver uma psique de aço. Tá no sentido figurado. No caso, uma mente forte. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que a mente, ela é permeada de conceitos. A mente, ela é permeada de ideias, de representações do mundo. Você vive num mundo e você precisa interpretar esse mundo para que você tenha consciência dele. Então, basicamente, você vai viver determinadas experiências, vai atribuir significados a essas experiências, e esses significados eles vão formar o que nós vamos chamar de crenças. Então, basicamente, você vai desenvolver uma forma de ver o mundo. Você vai desenvolver uma ótica acerca do mundo. E as coisas elas vão ter um significado para você. Eu posso olhar para uma situação e ver de tal modo. Outra pessoa pode olhar para a mesma situação e ver de um outro ponto de vista. Por quê? Porque essas duas pessoas criaram lentes diferentes pelas quais elas enxergam o mundo. Então, nós temos as representações do mundo, e são essas representações que basicamente vão ser responsáveis por influenciar as nossas emoções, que basicamente vai desencadear os nossos comportamentos. A forma como nós nos comportamos no mundo, a nossa inteligência emocional, ela é desencadeada pelas representações que nós temos do mundo. Quando você entender que uma das coisas mais importantes da mente são as representações, você vai começar mais a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor e como você basicamente está interpretando isso. Tem muitas coisas que nós distorcemos, tem muitas coisas que nós passamos a crer que é, mas que na verdade não é aquilo que nós acreditamos que é. Já teve experiências que aconteceu na sua vida que certamente você distorceu? Muitas vezes, por exemplo, acontece de determinadas situações, eventos ruins acontecer na nossa vida e pela gente não entender que a vida é aleatória e que nem tudo vem para te amaldiçoar, porque existe meio que uma inclinação das pessoas para achar que certos eventos ruins, né? Porque não necessariamente eles são, porque
A verdade é que a vida é muito mais complexa. Aquilo que muitas vezes parece ruim no futuro mostra-se ser bom. Mostra que, de uma certa forma, pôs você num caminho que, se aquilo não tivesse acontecido, você não estaria lá. Não é verdade? Não é verdade que muitas vezes uma traição de um parceiro faz você ser mais seletas nos parceiros que você encontra na vida? Não é verdade que muitas vezes, quando você é atraído por um cara, por exemplo, vamos supor que você é uma menina, você é atraído por um cara, é atraída por um cara, e isso de uma certa forma faz com que você atente-se para os parceiros os quais estão se apresentando diante de você, você começa a qualificar eles melhor, começa a procurar determinadas nuances nas personalidades deles que basicamente favorecem um bom relacionamento. Você não busca entender de uma certa forma o que um relacionamento precisa para ser bom. Por que isso acontece? Porque você teve uma experiência de uma traição. A experiência da traição que foi representada para você faz com que você se incline para a proteção, para se proteger em outros relacionamentos. E essa atitude protecionista que você desenvolveu faz exatamente que você seja mais seleta, o que de fato te protege. Você está percebendo como certas coisas que nós encaramos como ruim não necessariamente são exatamente aquilo que nós pensamos? Perceba, as situações, elas são o que elas são. A única diferença que elas têm é a forma como nós a percebemos, é a forma como nós as interpretamos. Em si, as situações, as circunstâncias são neutras. A verdade é que nós as representamos de forma como nós representamos essas situações como ruins ou como boas. Mas nem sempre nós estamos corretos nessas representações. E essa, na verdade, é a beleza da vida. Por quê? Quando nós paramos um pouco de ficar questionando por que aquelas coisas que aparentemente são ruins começam a fazer parte da nossa realidade e a gente passa a buscar de verdade simplesmente viver, aprender e lidar com as situações do nosso cotidiano de uma forma a não mais qualificar como ruim ou como boa, mas simplesmente buscar tirar o melhor daquilo tudo. A gente começa a desenvolver um pouco mais de otimismo. E a gente começa a lidar um pouco mais com o pessimismo. E otimismo, deixa eu enfatizar isso aqui, tá? Otimismo é o traço de uma mente forte. Percebe? Quando a gente desenvolve, inclusive, se você não conhece um tema chamado psicologia positiva, fala somente disso. O otimismo é a única finalidade de desenvolvimento da psicologia positiva, que foi idealizada por Martin Seligman. Inclusive, um grande psicólogo. Ele tem um livro muito bom, chamado, acho que é Como Ser Otimista. Agora não lembro muito bem o nome do livro. Mas a ideia da psicologia positiva é o desenvolvimento do otimismo. E a gente desenvolve o otimismo, primeiramente combatendo o pessimismo e buscando o melhor das nossas experiências, o lado bom da vida, como dizem popularmente. E isso é um fato muito importante. Por quê? Porque quando nós somos otimistas, nós desenvolvemos determinadas lentes que nos permitem a enxergar a vida de forma com que nós protejamos as nossas emoções. É claro que nós também não devemos ser aquele otimista irrealista, né?
que enxerga as coisas muitas vezes de uma forma otimista, mas ignorando muitos traços da realidade. Não, mas a gente deve ser aquele otimista que leva em consideração a realidade, mas também usa um pouco mais da sua fé, no sentido de esperançar o melhor para a sua vida. Isso faz uma diferença muito grande na sua vida. Eu sempre me perguntei por que Cristo, por exemplo, dizia, a tua fé te salvou. Eu disse, peraí, Cristo quer dizer muita coisa com isso. Não é somente esse básico, não é somente esse... não é somente ao pé da letra, como está ali, a tua fé te salvou. Não, tem muito mais. Essa frase quer dizer muito mais, sabe? Essa sentença quer dizer muito mais do que aparenta. E eu repetia para mim, o que tem de mais aqui? O que tem de mais aqui? O que tem de mais aqui? E chegou um determinado momento que eu me toquei. O que tinha de mais ali? E o que tinha de mais em Cristo dizer que a sua fé te salvou é que o fato de você crer no lado positivo das coisas, o fato de você acreditar que algo melhor poderia acontecer, fez com que, de uma certa forma, algo melhor viesse a ocorrer. Então a verdade é que não é que enxergar o lado positivo atrai o que é positivo, mas enxergar o lado positivo nos torna positivos. É claro que nós também não devemos ignorar a realidade, eu já falei isso, mas enxergar o lado positivo faz uma diferença muito grande na vida. E isso é uma característica de uma mente forte. Eu quero que você entenda isso definitivamente. Uma mente forte, ela é positiva, mas ela não é uma mente que ignora a realidade. E ela também, e por não ser uma mente que ignora a realidade, ela não é uma mente que em um determinado momento não pode ser pessimista. Quando de fato as coisas elas podem ter pequenas chances de dar certo. Mas em contrapartida, a gente de uma certa forma tem que sempre buscar desenvolver esse otimismo e viver com mais positividade, olhando as coisas com mais positividade, tendo mais esperança, exercendo um pouco mais a fé, para que a fé possa nos salvar. Bom, segundo ponto de uma mente forte é a atenção que nós precisamos dar às nossas crenças. Entenda que as crenças, ela, de uma certa forma, coopera demais para a forma como nós vamos nos conduzir no mundo. Para a forma, por exemplo, até mesmo como o nosso eu vai se dirigir para as coisas. Quando eu tenho crenças favoráveis, eu consigo eu consigo ter um desenvolvimento muito maior no mundo do que quando eu possuo crenças desfavoráveis. É aquela famosa ideia de crenças fortalecedoras ou potencializadoras e crenças limitantes. O que são as crenças potencializadoras? São aquelas crenças que fomentam a sua força, fomentam a sua potência e que de uma certa forma te impulsionam na direção das coisas que você almeja na sua vida. O que são as crenças limitantes? São aquelas crenças que te limitam, que te puxam para trás. Então,
Quando a gente busca as crenças potencializadoras, a gente tem mais energia, a gente tem mais potência. Às vezes tem pessoas que reclamam de sua própria letargia. Às vezes tem pessoas que se reclamam da falta, que reclamam da falta de energia que possuem na vida. Mas por que possui essa falta de energia? Porque muitas vezes tem crenças negativas acerca dessas coisas, acerca das coisas que muitas vezes almejam. Quando nós desenvolvemos as crenças fortalecedoras, a gente está começando a criar uma base, aonde essa base é como se fosse uma base lançadora, impulsionadora de nós mesmos. E a gente acaba a ser impulsionado para aquilo que nós almejamos. E essas crenças potencializadoras, assim como as crenças enfraquecedoras, elas atuam em 3 núcleos do nosso ser. Perceba que nós somos mais impactados dentro de 3 núcleos. Você vai ouvir uns gritos aí no fundo, tá? Tem uns caras passando aqui, fazendo algazarra. Mas você vai ter as suas crenças atingidas, no caso, enfraquecidas ou potencializadas dentro de 3 núcleos. Primeiro núcleo é o núcleo da identidade. Se você for parar para analisar, você vai ver que esses 3 núcleos desrespeitam a sua personalidade. Note que primeiro é o da identidade. O núcleo da identidade é aquele núcleo que geralmente ele está dentro do eu sou. O que é o eu sou? O eu sou diz respeito ao que você é. Logicamente, né? Eu sou diz respeito ao que você é. Então, eu posso ter ideias de que eu sou belo, e eu posso ter a crença de que, por exemplo, eu sou feio. E se você for parar para analisar, essas 2 crenças, elas podem gerar resultados diferentes acerca de você. Eu sou feio pode gerar uma autoestima baixa. Eu sou belo pode gerar uma autoestima mais elevada. Você está vendo que as crenças dentro do parâmetro de identidade, elas podem definir determinadas faculdades importantes, como a autoestima. Agora, olha o segundo núcleo. As crenças de capacidade acerca do eu posso ou eu faço. Olha como elas podem influenciar, por exemplo, a sua autoconfiança. Quando basicamente você diz eu posso, eu sou capaz, eu consigo, eu dou conta. Você tem uma crença potencializadora que fomenta a sua autoconfiança. Agora, quando você diz eu não consigo, pra mim não dá, eu nunca vou conseguir aprender isso, é complicado demais. O que você está fazendo? Você está criando crenças enfraquecedoras, que basicamente vão minar a sua autoconfiança. E aqui, a gente também já tem uma própria ideia do fomento da sua inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Vamos lá. O que é a inteligência emocional? Primeiramente, a gente precisa entender o conceito de inteligência. Inteligência é quando nós temos uma certa sabedoria no uso dos nossos próprios recursos. Quando eu tenho uma sabedoria no uso dos meus recursos, eu sou inteligente.
Eu acho que essa definição foi perfeita. Foi a mais perfeita que eu encontrei ao longo da minha vida, pensando muito sobre isso. Inclusive, inteligência emocional é um dos assuntos dos quais eu sou verdadeiramente apaixonado. E uma das melhores definições que eu encontrei foi essa, acerca de inteligência. É quando nós temos uma capacidade extremamente elevada no uso dos nossos recursos. Então, quando eu tenho uma capacidade muito elevada no uso dos meus recursos, eu sou inteligente. E quando eu tenho uma capacidade elevada no uso dos meus recursos emocionais, eu sou inteligente. Então, quando eu desenvolvo uma capacidade de utilizar a emoção certa no momento certo, eu sou inteligente emocionalmente. Acabou. Você entendeu inteligência emocional aqui. Inteligência emocional é utilizar a emoção certa no momento certo. Entende? Essa faculdade, essa capacidade, ela é fornecida a você por meio das crenças. Quando eu tenho boas crenças acerca da minha identidade, quando eu tenho boas crenças acerca da minha capacidade, quando eu tenho boas crenças ao terceiro núcleo que eu não expliquei, que são as crenças de merecimento, eu basicamente possuo uma inteligência emocional elevada. Porque às vezes eu não tenho as minhas crenças de merecimento, por exemplo, bem desenvolvidas, que são as crenças acerca do que eu mereço. Entende? Por exemplo, o que tem de mulheres que muitas vezes acreditam que não merecem um bom relacionamento e por isso se envolvem com vários relacionamentos superficiais e desagradáveis com pessoas desagradáveis. Com pessoas que muitas vezes não é o melhor que ela poderia ter. Por quê? Porque de uma certa forma acredita que não merece o melhor. Não acreditar que merece o melhor te priva do melhor. E no momento que eu sou privado do melhor, realmente, o melhor não se manifesta na minha vida. Acreditar que eu mereço o melhor é o primeiro passo para receber o melhor. E isso diz respeito às minhas crenças de merecimento. Quando eu tenho as minhas crenças de merecimento, capacidade e identidade bem desenvolvidas, no sentido de serem crenças que me potencializam e que me fortalecem, eu começo a desenvolver uma série de faculdades importantes para a minha vida. Inteligência emocional, autoestima, autoconfiança. Eu começo a lidar melhor com os meus medos. Eu começo a lidar melhor com os meus relacionamentos. Eu começo a desenvolver mais a minha força, a minha resiliência. É por isso que tudo que é feito aqui dentro da escola, tudo qual vocês têm acesso aqui dentro da escola tem esse único objetivo. Trabalha somente em cima disso. Ajudar vocês a desenvolver crenças que fomentem essas faculdades e ajudem vocês a desenvolver
as capacidades que são necessárias para produzir uma vida boa. A escola de desenvolvimento definitivo, aquela máxima que eu desenvolvi acerca da escola de desenvolvimento definitivo, a escola da mente, a escola da vida, é exatamente por causa disso. O objetivo é atuar na mente e transformar a vida. Porque você tem que entender de uma vez por todas que os resultados que você obtém na vida partem da sua estrutura psicológica. Quando você tem uma estrutura psicológica que te permitem aportar determinados comportamentos que na sua própria vida geram bons resultados, você tem tudo. Qual é o grande problema das pessoas hoje e por que muitas pessoas sofrem na vida? Porque os resultados que desencadeiam em sua vida derivam de uma mente que ainda não está plenamente desenvolvida. É necessário um desenvolvimento de faculdades cruciais, como a própria inteligência emocional, a autoestima, a autoconfiança, a sabedoria, principalmente. Na verdade, a sabedoria é a mesclagem de tudo isso. Entenda de uma vez por todas, a sua vida gira em torno da sabedoria. Uma mente forte gira em torno da sabedoria. Quando nós somos sábios, nós temos tudo. Quando nós somos sábios, nós conquistamos tudo. Quando nós somos sábios, nós edificamos tudo. A sabedoria é tudo. E a sabedoria, ela está na verdade. A verdade que se manifesta na realidade. E é só isso que nós estamos fazendo aqui. Buscando a verdade, buscando o desenvolvimento das nossas faculdades mentais, buscando o desenvolvimento da mente e produzindo resultados na vida satisfatórios, melhorando os aspectos da vida, as áreas, todas elas. Lembrando que a nossa vida ela é setorizada. A gente tem a área que diz respeito à saúde mental, a gente tem a área que diz respeito à nossa saúde física, a gente tem a área... eu gosto mais de separar a vida em corpo e mente, porque na verdade, se você for parar para analisar de verdade, você vai ver que tem duas áreas macros. Já parou para pensar nisso? Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas você tem duas áreas macros na vida. Duas. A do corpo. Nós precisamos dedicar tempo ao nosso corpo. O corpo precisa de cuidados. Por quê? Porque corpo e mente são integrados. Corpo e mente são integrais. Eles fazem parte de um corpo todo. Lembrando que mente é o que o cérebro faz, e cérebro faz parte do corpo. Corpo e mente são integrados. E essas são as duas áreas macros. Você tem a saúde do seu corpo, que precisa ser tratada, lembrando que doenças no corpo afetam seus estados mentais. Doenças no corpo afetam seus estados mentais, isso já é cientificamente comprovado. O corpo tem impacto na mente, assim como a mente tem impacto no corpo, pelos efeitos psicossomáticos. Então, você tem duas áreas macros, a mente e o corpo. E quando você foca somente nessas duas áreas, entenda isso. Quando você foca somente nessas duas áreas, você está focando nas áreas principais e está atuando com inteligência. Então, lógico que você olha para a sua vida, você vê uma área financeira. Lógico que você olha para a sua vida, você vê uma área profissional. Lógico que você olha para a sua vida, você vê a sua área familiar,
a sua família, as pessoas que te rodeiam dentro da sua casa, principalmente se você é chefe de família. Lógico que você olha para sua vida, você vê seus filhos, seu relacionamento com eles, a sua esposa, seu cônjuge, seu relacionamento com ela. Inclusive, futuramente a gente vai ter aulas com a finalidade de instruir casais. Tem muita coisa pra gente trabalhar nesse meio, e a relação dos casais dentro de casa são cruciais para o desenvolvimento de estados mentais saudáveis. Esposa degladiando com o marido, marido degladiando. Isso destrói uma vida. E isso nunca foi bom. Então, é necessário que haja uma confluência entre a energia do homem e a energia da mulher. Que haja uma sincronia entre esses dois, para que eles consigam edificar a sua casa de uma forma sábia. Vamos falar sobre isso futuramente, vai ser muito bom. Mas enfim, quando você começa a trabalhar essas duas áreas da sua vida, a sua mente e o seu corpo, você vai ver que a sua vida inteira tem benefícios com isso. Eu quero simplificar ao máximo as coisas para você, porque você vê, na verdade, as coisas são simples. Uma vida boa, ela é criada com o desenvolvimento de uma mente sábia e o desenvolvimento de um corpo saudável. Acabou. E é o que nós estamos fazendo aqui, é a busca disso. Bom, um outro aspecto de uma mente fortalecida, de uma mente fortificada, entenda isso aqui, por favor. É um aspecto que é muito importante. O pensamento crítico. Hoje nós estamos perdendo essa capacidade de pensar criticamente. Você tem a faculdade do pensamento não para ser usada de maneira superficial ou para ser induzida por outras pessoas. A faculdade de pensamento que você tem é exatamente para que você possa conduzir a sua vida com inteligência. A função da racionalidade é essa. Entenda definitivamente que não haveria motivos algum para Deus incorporar em você uma racionalidade se não fosse para conduzir a sua vida de maneira inteligente. A finalidade da racionalidade é o uso dela para promover uma vida inteligente. E quando você aprende a usar a sua racionalidade, você desenvolve essa vida inteligente. E nós usamos a nossa racionalidade fazendo uso do pensamento crítico. Buscando entender aquelas coisas que vão ser bom para nós e aquelas coisas que não vão ser bom para nós, e aprendendo a diferenciar aquilo do que é bom daquilo do que é mal, incorporando o que é bom, excluindo o que é mal e, enfim, e dirigindo a nossa vida de forma com que nós somos os principais responsáveis por esse controle, por essa condução. É de fato assumir a liderança da nossa própria psique. Porque quando eu não critico, quando eu não faço esse trabalho intelectual, quando eu não faço esse trabalho mental acerca das coisas que estão ocorrendo em minha volta, eu não estou desenvolvendo a capacidade de representar as coisas da melhor maneira. Representar as coisas como elas deveriam ser representadas, como de fato elas são na realidade.
Mas eu estou deixando as coisas simplesmente serem representadas de uma forma relaxada, digamos assim. Lembrando que essas representações são importantes para você. As representações vão fazer parte da sua estrutura mental e elas vão direcionar seus estados emocionais. Se você não cuidar das representações que faz das coisas ao seu redor, você não vai conseguir dirigir a sua vida com inteligência. Quando você para diante de uma TV e fica assistindo, sendo bombardeada de toda aquela negatividade dos noticiários, e você não tem a capacidade mínima de criticar aquilo que está sendo informado a você, simplesmente aceitando aquelas informações como verdade, sem um mínimo de consciência crítica, você muitas vezes está desenvolvendo representações que não se tratam da realidade. Lembrando que a finalidade de um noticiário é a produção de medo para fazer com que o indivíduo ele fique grudado com o meio de comunicação. Isso faz parte do desenvolvimento de uma inteligência emocional. A arte da crítica. Isso é até importante para a sua própria vida. Quantas vezes em situações da sua vida você não é honesta com você? Tá com um baita de um barrigão e fica dizendo apenas que o seu metabolismo é lento, mas não toma nenhuma atitude para resolver o problema. Faz uma série de brincadeirinhas acerca de problemas sérios na sua vida. Não sei se você sabe, mas a obesidade pode conduzir você a abre os portões da sua saúde para várias doenças. E você tá levando tudo isso no brinquedo? Ah, tá de boa, eu bebo cerveja. E bebe cerveja mesmo. Depois você vai lá e tá lutando no futuro contra a diabetes. É simples assim. Enche a cara mesmo, vai enchendo. Futuramente, o que você está fazendo? Tá lá, correndo como um louco atrás da saúde, que negligenciou, que tinha e que por imbecilidade deixou de ter. Eu não vou ter pena, não. Eu tô aqui para falar a verdade. Pode ficar puto comigo, não, pra mim tanto faz. Já tem muita gente puta comigo mesmo, isso não me importa. O meu objetivo aqui é fazer você tomar consciência da sua vida. E isso é muito importante. Não negligencie a sua saúde. Porque quando você negligencia a sua saúde, lembrando, seu corpo, ele faz parte de uma vida boa. Ter um corpo vamos dizer, ter um corpo prejudicado por uma saúde de baixa qualidade, certamente não faz bem. E vai prejudicar os seus estados mentais. Vai prejudicar seus estados emocionais. Então, quando eu tenho uma consciência crítica, uma capacidade de usar a crítica boa, eu consigo perceber como eu estou falhando com a minha saúde. Peraí, será que realmente eu estou agindo certo, tomando esse monte de cerveja? Será que eu estou sendo justo com a herança que Deus me deu, que foi a vida, meu corpo, minha mente? Será que realmente eu estou tratando dos meus maiores ativos na vida? Por acaso eu queimo dinheiro? Mas espera aí, por que eu queimo meu corpo?
Será que o dinheiro é mais importante que o próprio corpo? Você está vendo isso? Você muitas vezes não tem essa consciência da vida. Você destrói as coisas importantes e nem está percebendo. Por quê? Porque leva a vida no... leva a vida na lei de Zeca do Pagode. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu sei que é Zeca Pagodinho, tá? Eu costumo chamar de Zeca do Pagode. E você leva a vida nisso aí, nessa máxima. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E tá, tudo bem. O que você não sabe é que não é a vida que te leva, meu amigo. É você que leva a vida. Por quê? Deus não deu inteligência para a vida. Deus deu inteligência para você. A racionalidade Deus deu para você. E não foi para você pegar e botar ela no bolso e fingir que ela não existe. É para você usar. E você só usa quando você tem consciência crítica desenvolvida. Você tá entendendo? Bom, eu espero que você tenha entendido. Quando você desenvolve essas faculdades, você está desenvolvendo uma mente forte. É muito simples. Você está desenvolvendo uma mente forte. E uma mente forte não se trata somente de resistir às intempéries. Uma mente forte traz qualidade de vida. Uma mente forte te traz sabedoria para tomar decisões. Uma mente forte te priva de erros tolos que podem ser evitados. Uma mente forte dá maturidade. E que coisa melhor do que isso? Então, meu amigo, minha amiga, se você se atentar a esses pilares que nós trabalhamos hoje nesta aula, não vai faltar coisas boas na sua vida acontecendo. O desenvolvimento de uma mente forte é crucial para uma vida boa. E quando nós cuidamos das nossas representações, buscando sempre representar o mundo dentro daquilo que de fato é bom, é real, é otimista, sempre quando a gente exerce nossa fé, buscando construir um otimismo acerca da vida, uma esperança, e não simplesmente construindo cenários de desastres. Quando a gente corre atrás de um sonho, de uma grande meta, e busca também sentido nos nossos sofrimentos, acreditando que tudo isso está nos conduzindo para uma vida melhor e aprendendo com tudo isso, isso faz uma diferença muito grande. Quando nós estamos desenvolvendo nossas crenças, buscando, cuidando das nossas crenças, buscando pessoas inteligentes para nos orientar, para nos ajudar a desenvolver essas crenças, entendendo a forma como Jesus Cristo pensava, entendendo a forma como grandes mestres da humanidade pensavam, buscando boas leituras para cooperar para o desenvolvimento dessas crenças que vão nos fortalecer. Quando eu busco bons livros para ler, quando eu busco boas pessoas para ouvir, quando eu cuido do meu corpo, da minha mente, visando uma boa vida, uma vida boa, eu começo a fazer
essa revolução na minha própria vida. E para encerrar essa aula de hoje, eu queria dizer uma coisa para você, que é: busque a verdade. Busque mensagens inteligentes de pessoas inteligentes. E boas leituras. E então, desta forma, você vai renovando a sua própria mente. E a renovação da mente ocasiona na transformação da vida. Deus te deu inteligência. Então começa a usar. Bom, eu fico por aqui e nós nos vemos na próxima aula aqui dessa escola, que vai ser uma grande escola. E eu sou muito grato por você fazer parte. Tchau, tchau.